Vamos fazer aqui nossa revisão de biologia. O tema desse bimestre foi menstruação. Então, nós falamos do todo o processo de menstruação que envolve as glândulas, né? E os hormônios envolvidos. Então, a menstruação, a gente trabalha como ciclo menstrual. Que dura mais ou menos aí uns 28 dias, tá? Todo o ciclo menstrual até reiniciar o ciclo. Na metade do ciclo, né, mais ou menos uns 14 dias por aí, nós temos já ovulação, ok? Então, a metade do ciclo nós temos a ovulação. Vamos ver aqui como que é todo o processo. Primeiro, a glândula hipófise, tá? A glândula lá no seu cérebro, ela libera no início da menstruação, tá? No início do ciclo menstrual, na verdade. Ela libera FSH e libera LH, tá? Aqui nós temos dois hormônios que são o hormônio folículo estimulante, tá? E luteinizante. Então aqui é o folículo. Nossa, que letra horrível. Folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Qual a função desses dois folículos? Eles promovem o crescimento do folículo, tá? Eles promovem o crescimento do óvulo final. Então, aqui é o crescimento. Então, o primeiro que vai atuar é o folículo estimulante, o FSH. Ele vai atuar onde? Ele vai atuar nos folículos ovarianos, tá? Lá no ovário. Ele vai fazer o ovário desenvolver, então é estimular, folículo estimulante, vai fazer o ovário desenvolver um dos folículos, tá? E aí, com o processo de crescimento, de desenvolvimento desse folículo, o que vai acontecer? O próprio folículo também vai produzir um hormônio, que é o estrógeno, tá? O estrógeno, ele vai fazer o quê? Ele vai sinalizar para o útero que ele precisa aumentar, que provavelmente, como eu conversei com vocês, que todo mês o seu corpo ele se prepara para uma possível gravidez. Então, esse estrógeno ele vai atuar no útero, tá? Então, vai atuar no útero para quê? Para fazer o útero crescer. Então, vai ter aqui o crescimento do endométrio, tá? Então, a parede do útero vai começar a aumentar de volume. E aí, logo no começo, você tem, então, a liberação de FSH, LH, que vão promover o crescimento do folículo, tá? Dos folículos ovarianos. E aí, os folículos ovarianos, enquanto estão em crescimento, eles vão produzindo estrógeno para atuar no útero, ok? O útero aumenta de tamanho. Com o aumento desse estrógeno, com o aumento desse hormônio, o que vai acontecer? Vai ocorrer por um breve período a inibição do FSH e do LH. Então, FSH e LH, nesse início, são inibidos. Então, com o aumento do estrógeno, tá? Quem está produzindo estrógeno? Os folículos ovarianos. E aí, em um dado momento do ciclo menstrual, vai acontecer um aumento brusco do FSH, que estava sendo inibido aqui, mas agora vai ser liberado uma grande quantidade deles dois, tá? Principalmente do LH, que é o hormônio luteinizante, tá? Então o LH vai ser produzido em excesso, o FSH também, tá? Logo após a inibição. Então, há um aumento repentino.
E o que que esse aumento repentino faz? Ele vai estimular a ovulação. Então aqui nós já estamos na metade do ciclo menstrual, tá? Então estimulou a ovulação. Então esses hormônios vão atuar no ovário para liberar esse folículo que agora está folículo maduro, tá? Esse folículo ele vai se transformar em corpo lúteo devido a esse hormônio LH, tá? Então aqui eu tenho o corpo lúteo. Que a gente chama de corpo lúteo ou corpo amarelo, tá? O corpo lúteo também, então esse folículo também, ele vai produzir o quê? Outro hormônio. Na verdade, outros dois hormônios, que é a progesterona e mais estrógeno. Então, o aumento da progesterona e o estrógeno, ele inibe FSH e LH, tá? Então, tem a inibição aí do FSH e LH pela progesterona ou estrógenos, tá? Se não houver a fecundação, o que vai acontecer com esse corpo lúteo ou corpo amarelo? Então, esse corpo lúteo, ele vai sofrer regressão. Então, regressão do corpo lúteo, caso não ocorra a fecundação, tá? Então, o corpo lúteo regride. Se o corpo lúteo regride e é ele que está produzindo progesterona e estrógeno, o que vai acontecer com essa inibição aqui? Ela vai acabar. Então, não vai haver mais inibição do FSH e LH. E aí, se não vai haver mais inibição, a hipófise vai produzir novamente FSH e LH, e aí reiniciando todo o ciclo menstrual. Então, aqui já é o início. Aqui, basicamente, é o final da menstruação, tá? Então, quando houver a regressão do corpo lúteo, o corpo lúteo não vai produzir mais progesterona e estrógeno. Como não há produção de progesterona e estrógeno, essa inibição aqui deixa de existir e FSH e LH voltam a ser produzidos pela hipófise, reiniciando todo o ciclo menstrual. Ok?